Queridos irmãos e irmãs, estimada comunidade, você que acompanha a liturgia nesta manhã, celebramos hoje esta solenidade, da Ascensão do Senhor. Na primeira leitura nós vemos que Cristo, depois de sua ressurreição, diz o texto sagrado, que foi aparecendo aos seus apóstolos e durante 40 dias não fez outra coisa a não ser falar-lhes a respeito do reino de Deus. E também nessa ocasião, Jesus já antevendo aquilo que os apóstolos deveriam fazer, até para confortá-los, animá-los, Jesus faz uma promessa, promete que logo haverá de se manifestar novamente. Então, de uma certa forma, Jesus já está se despedindo, A ascensão é exatamente isso. Jesus retorna, volta para junto de Deus, do qual veio, Porém, ele não irá abandonar os seus discípulos. Apenas a partir da celebração de hoje, da ascensão, a presença visível de Jesus não será mais possível, eles não o verão mais como o veem, visivelmente, fisicamente. Porém, Jesus continuará presente através do seu Espírito Santo. Por isso ele fala: permanecei perto de Jerusalém, e em breve, em poucos dias, eu me manifestarei sobre vós. E essa promessa ela vai ser cumprida no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vai descer sobre os apóstolos, E a partir desse momento, a mente, o coração, a inteligência, tudo aquilo que ainda estava escuro, tudo aquilo que ainda não havia sido entendido, Havia muitas dúvidas no coração dos apóstolos, sobretudo pelo fim trágico do Mestre, pela sua morte. Eles não esperavam, que o Messias poderoso, cheio de poder, tivesse que passar por todas as humilhações, sofrimento, desprezo, inclusive a morte, como Jesus, Eles ainda não haviam assimilado. Tudo isso soava quase que como uma derrota, um fracasso, E até colocando em dúvida se de Jesus de fato era o Messias esperado, Então Jesus vai dizer: derramarei sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para que vocês no mundo sejam as minhas testemunhas. O Espírito Santo é que vai conduzir a ação missionária. É na força do Espírito Santo que eles irão levar, eles devem ser testemunha de tudo aquilo que viram e ouviram. Eis aqui, meus irmãos e irmãs, a missão do discípulo. Nós somos uma igreja discípula e missionária, Nós também fomos chamados, convidados, o mesmo Espírito Santo que Jesus derramou sobre os apóstolos, nós também recebemos. É o Espírito Santo quem conduz a ação litúrgica e missionária da igreja. É na força do Espírito Santo, sob a ação do Espírito Santo, na luz do Espírito Santo, que a igreja caminha. E que eu e você, todos nós que recebemos também, principalmente no dia da nossa confirmação, quando a plenitude do Espírito Santo e com seus 7 dons foi derramado sobre cada um de nós, para que você e eu, todos nós, possamos ser no mundo aquilo que Jesus disse: sereis no mundo as minhas testemunhas. Então hoje o Senhor nos convoca, o Senhor nos envia ou reenvia novamente, para que nós possamos, no mundo em que nós vivemos, com os desafios que nós temos hoje, evangelizar no contexto de hoje é desafiador, Não é o mesmo contexto que vivíamos há 20, 30, 100, 200 anos atrás. Então exige de nós estratégias também, Os tempos não são tão fáceis para falar do reino de Deus, um mundo tão dividido, onde cada vez
menos Deus se faz presente, né? Tudo é importante, menos as coisas de Deus. Então é claro que não é fácil, é desafiador, né? Por isso que nós precisamos muito da sabedoria do alto. Como falar ao mundo hoje que muitas pessoas não querem mais ouvir, né? Não tem mais tempo ou não querem mais ouvir, muitos nem acreditam, né? Por isso que o Espírito Santo precisa nos fortalecer, nos animar, né? Precisamos dos seus dons, sabedoria, entendimento, discernimento, para saber filtrar e ficar com aquilo que é de Deus, aquilo que é bom e aquilo que serve para a nossa perfeição, a nossa santificação, para que nós não percamos a meta pela qual Deus nos fez, que é a vida eterna. Então vamos pedir hoje nessa santa celebração, que Ele continue animando a nossa igreja, nossas pastorais, nossos movimentos, a nossa comunidade, e que esse mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos, nos impulsione para a missão. Derramarei meu Espírito para vocês serem no mundo as minhas testemunhas. Hoje esse apelo é dirigido a cada um de nós. Nós somos chamados a ser a igreja presente hoje. Os apóstolos, os discípulos, no mundo em que nós vivemos, são todos os batizados, né? Todos nós que estamos aqui, você que está em casa, você que nos acompanha, você que é filho e filha de Deus, você que recebeu o batismo, comunhão, crisma, confirmação, né? O Espírito Santo foi dado para a missão, né? Por isso que Jesus fala, vocês foram batizados na água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo, Espírito de verdade, sabedoria, entendimento, temor de Deus, fortaleza, conselho, piedade, né? Todos os seus dons, tudo isso em vista de alguma coisa que nós somos chamados a fazer, que é dar testemunho, assim como na primeira leitura, diz o ressuscitado, apareceu e durante 40 dias não fez outra coisa a não ser falar-lhes do reino de Deus. Então Jesus nunca se cansou de falar do reino de Deus, sempre falou. Todas as pessoas que iam até Ele as acolhia, seja elas quem fossem, né? Jesus acolhia, mas nunca deixava de falar do reino de Deus. Essa é a missão da igreja. A igreja existe para isso, né? O dia em que a igreja fizer qualquer outra coisa e não menos isso, ela perdeu a sua essência, né? Nós somos chamados a ser os profetas, os anunciadores, principalmente nesse mundo que anda tão esquecido. Se a igreja não fala, quem vai falar? Se as pessoas já não querem mais ouvir, então tem que ter uma voz. Nós precisamos ser essa voz, para serdes no mundo as minhas testemunhas. Então peçamos ao Senhor que, impulsionados pela ação missionária da igreja, né? Cientes de que o Espírito Santo está conosco, veja bem, a ascensão não significa que Jesus se despediu de nós e nos abandonou, não. Estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, mas de outra forma. Deus continua presente, Jesus está presente conosco, mas agora é a vez, podemos assim dizer, do Espírito Santo. Mas na Santíssima Trindade nós aprendemos que onde está presente uma das pessoas, estarão presentes também automaticamente as outras duas. É o Espírito Uno, né? Um só Deus em três pessoas. Onde está o Espírito Santo, está Jesus, está Deus. Onde está Jesus, está o Espírito Santo, está o Pai. É a Trindade una, santa, perfeita, indivisa, que acompanha, que guia, que ilumina, que conduz a ação, a vida litúrgica, missionária e pastoral das nossas comunidades. Então que esse Espírito Santo nos motive, nos anime para que de fato possamos no mundo ser as testemunhas do ressuscitado. Louvado seja nosso